Olá, todo mundo que está chegando. Aqui é a série Lives Mirada PE no Instagram, nessa nova fase que a gente agora vai centrar e vai falar da América Latina. Hoje com o maestro Orlando Senna, nessa referência de cinema e de militância pelo nosso continente geopolítico. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a todo mundo que está chegando, Carol, Lucas, Sol, só gente querida. Né? E essa fase do Miradas foi contemplada nessa série, foi contemplada na Lei Aldir Blanc, no edital de criação, fruição e difusão pelo governo do estado de Pernambuco, pela secretaria. E aí é isso. Estamos muito felizes com esse dia. Obrigada a todos presentes. Todo mundo está chegando. Vou convidar aqui o maestro. A sombra, Carol, a sombra é inspirada em você. Mas está chegando aí. Eu vou apresentá-la, assim, dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la. Geralmente eu peço para a pessoa mesmo se apresentar, mas eu vou apresentar aqui, né? Ele está chegando. Ele foi diretor da escola de Cuba, né? Escola Internacional de Santo Antônio de Cine e TV de Santo Antônio de Los Baños e a televisão da América Latina TAL, e diretor e roteirista dos filmes Diamante Bruto, Brás Cuba, Iracema, uma transamazônica, Gitirana, Idade da Água e Longe do Paraíso. Autor de roteiros para TV e cinema, entre eles O Rei da Noite, Coronel Delmiro Gouveia, Ópera do Malandro, Optus Rei. Desculpa. Que vou aceitar. Aqui estou só esperando o maestro entrar. Oi, maestro querido. Olá. Que feliz por te ter aqui. Como você Também estou está? muito feliz de estar aqui com você, com vocês. Sim. Olha, como você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo Então, tranquilo na medida do possível. sim, né? Assim, seguimos de quarentena, todo mundo, né? Ainda nessa pandemia, que a pandemia ainda não acabou. A gente tem que deixar claro isso. Todo mundo tentar ficar em casa o máximo possível. E é isso, a gente está aqui hoje para bater esse papo, né? Como eu já falei, essa é uma nova fase desse projeto que eu tenho já há 10 anos e que dessa vez está contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? E a gente está focando agora na América Latina mesmo, né? Como ser artista na América Latina. E a gente está estreando com esse maestro querido, que agora, essa nova faceta que é te entrevistar, né? A gente primeiro eu tive na sala de aula, depois tive a honra de estar ao lado no set, e agora no, no Instagram, né? Na IGTV, na televisão do Instagram. Instagram entrevistando. O próximo passo é eu entrevistar você. Ai, meu Deus, não. É possível. Mas olha só, então vamos lá. Eu sou uma apaixonada, né, pela América Latina, assim, para mim é uma questão de princípios mesmo, assim, dos meus trabalhos. Desde que eu resolvi fazer cinema, eu já sabia que eu queria fazer um cinema mais voltado para a América Latina, desde a questão estética até como um propósito de vida mesmo. Né? Eu não gosto muito dessa palavra militante, porque eu acho uma palavra às vezes um pouco pesada, mas
eu queria muito que a gente começasse falando de como foi a sua aproximação, né? A sua aproximação com o cinema eu sei, mas a aproximação com o continente. Mas também fique muito à vontade de falar desde o começo da sua aproximação do cinema, como foi que você chegou a começar a fazer cinema, até ter essa consciência, né, de fazer cinema latino-americano. Acho que uma coisa antecedeu a outra. A minha aproximação com relação aos países latino-americanos de fala espanhola aconteceu muito cedo, na minha adolescência. Primeiro, eu me encantei, não sei por que razão, não me lembro, só me lembro do fato, mas não de como aconteceu essa coisa, de eu ficar muito apaixonado pelo idioma espanhol. Tanto que quando eu estava terminando a primeira fase do médio, do ensino médio, na época chamava ginásio, eu e mais 2 colegas meus contratamos por nossa própria conta uma professora de espanhol. A gente, inclusive, nem tinha estudado ainda espanhol no próprio curso, né? Que se estudava nos 3 últimos anos do ensino médio. Nem tínhamos ainda entrado nesse primeiro espanhol de escola e já estávamos contratando a professora de espanhol para nos ensinar a língua. E, na época também, tinha uma outra coisa que depois desapareceu, que eram muitos filmes nos nossos cinemas do México e da Argentina. Inclusive, lá na minha cidadezinha, na Bahia, em Lençóis, na Chapada Diamantina, eu via no Cine Rex muito filme mexicano e muito filme argentino. Isso também eu acho que influenciou muito, ou seja, tinha Bang Bang nas nossas matinês, mas eu acho que o número de filmes latino-americanos e americanos empatavam, era mais ou menos equilibrada essa exibição no Cine Rex. E também, de vez em quando, de filmes brasileiros. Aí, por volta de final de 57, né, 57, 58, acontece a Revolução Cubana. E eu começo a fazer política estudantil secundarista. Nas reuniões da política estudantil secundarista se falava muito do que estava acontecendo em Cuba, se noticiava, eu ouvia pelo rádio o que estava acontecendo em Cuba. Aliás, eu acho que no mundo inteiro, né, foi uma coisa que chamou a atenção da humanidade, na verdade. Aqueles jovens barbudos e intelectuais tentando derrubar uma ditadura terrível, com um exército muito bem treinado, com o apoio dos Estados Unidos, inclusive, tudo em cima, e está perdendo uma guerra de guerrilha para jovens barbudos e sonhadores, digamos assim. Era um fato novo para mim, novíssimo, né? Mas eu sei depois, eu tomei consciência que era um fato novo para todo mundo, ou seja, para o mundo inteiro, né? Aquela revolução de quase garotos no coração da América Latina, né? Um referencial para a humanidade. Fazendo um flash forward, alguns anos depois, quando eu já morava em Cuba, eu morei um tempo em Cuba, eu soube da relação estreita do Brasil e de Cuba antes do nosso golpe militar em 64. Né? A Embaixada do Brasil em Havana tinha, lá no seu porão, um hospital clandestino para tratar dos guerrilheiros feridos ou doentes, ou qualquer motivo, eles eram internados nesse hospital feito nos porões da Embaixada Brasileira. Era um lugar também que servia de casamento para os guerrilheiros, que queriam se casar com as guerrilheiras e vice-versa. Lá tinha um lugar, tinha sacerdotes, podia ser levado um juiz onde eles se casavam. A primeira visita que Fidel Castro fez ao entrar em Havana, com suas tropas de barbudos,
foi ir à Embaixada Brasileira agradecer o apoio e a ajuda do Brasil na luta guerrilheira dele e do Che Guevara. A primeira coisa que fez foi visitar os brasileiros, digamos. Tanto era a relação amistosa e próxima entre brasileiros e cubanos enquanto durou a Revolução Cubana. Isso teve a ver também com a ida de alguns jovens brasileiros para Cuba, a vitória, o triunfo da Revolução, fez com que alguns jovens, inclusive da Bahia, conseguissem bolsas de estudo no novo governo cubano. Geraldo Sarno, nosso grande cineasta, nosso grande documentarista, ele estudou cinema em Cuba, entre 60 e 62, por aí. Ele estava lá em um curso especial de cinema feito pelo ICAIC, ou seja, o Instituto de Cinema Cubano, que foi também a primeira empresa conformada pelo governo, a primeira empresa que Fidel assinou, dizendo esta é uma empresa, então foi a empresa de cinema. No dia seguinte à entrada das tropas em Havana, ele fez logo a empresa de cinema. Você vê como isso nos entusiasmava, né? E além de jovens baianos irem fazer cursos, terem algum tipo de aprendizado de cinema, de qualquer outra coisa, em Cuba, também vinham, eu me lembro de pelo menos uma visita lá na Associação de Estudantes da Bahia, de 3 jovens cubanos da nossa idade, que tinham vindo fazer uma viagem pelos principais pontos do Brasil, já começando uma relação que os dois governos deveriam continuar, o que não aconteceu, evidentemente, devido ao golpe de 64. Aliás, eu era candidato, eu estava na fila, quem organizava isso, de que estudante ia estudar em Cuba, ou quem não ia, e coisa e tal, era Valdir Pires, um conhecido político baiano, conhecido até hoje. E eu me inscrevi, eu estava na fila para ir ou para Cuba ou para a Checoslováquia, para um desses 2 países, quando bateu o golpe de 64. Essa foi a aproximação primeira, né? Foi eu e Cuba desde a minha infância até minha adolescência, digamos assim, né? Essa relação meio de admiração, meio de coisa misteriosa, o que acontece num país como esse, e a gente ficou sabendo muito sobre Cuba, né? Durante as ações da guerrilha e o triunfo, e logo depois do triunfo da Revolução. Mas meu segundo capítulo, digamos assim, nessa relação com os países latino-americanos, é através do jornalismo. Eu fui correspondente de guerra na América Latina de 1971 a 1976. Eu digo correspondente de guerra porque eu cobria a América Latina como repórter, mas era a América Latina de 70, dos anos 70, né? Muito conflagrada, né? E por isso eu mesmo me apelidei, não correspondente, mas correspondente de guerra, porque eu só ia para onde tinha guerra, onde tinha confusão. Ou seja, coberturas na Argentina, por exemplo. A volta de Perón à Argentina, Perón estava exilado na Espanha há muito tempo, por aí em 73, eu acho exatamente, ele voltou para a Argentina para assumir o poder, porque o partido dele tinha ganho as eleições. Um ano depois ele morre, ele assume, mas morre. O golpe de Estado, chamado golpe branco, no Uruguai, em que o presidente Bordaberry, chamava ele, foi golpeado pelos militares, mas ficou de acordo com o golpe e continuou como presidente, ou seja, como um presidente fantoche, né? Como a Rainha Elizabeth uruguaia. E era uma situação muito estranha e muito interessante. O golpe contra Allende no Chile eu cobri também. Sim, muitos golpes. Os golpes, era um golpe atrás do outro.
Na Bolívia havia uma profunda crise econômica, aquela coisa da dívida externa, do FMI, que colocava todo o país numa sensação muito ruim de falta de esperança, de o que é que vai acontecer no futuro, etc. Como um repórter do front, né, dos golpes, lutas contra golpes, etc., eu estive em situações bem, às vezes, bem interessantes e outras vezes bem perigosas, digamos assim. Essa coisa do roubo do lastro de ouro no Uruguai foi muito interessante. Todo país tem um lastro, né? Quase todos em barras de ouro, etc. Alguns já mudando para diamante. E esse lastro é o que garante àquele país a possibilidade de crédito no exterior. E esse presidente Bordaberry, que eu já falei dele, estava roubando o lastro do país. E um jornalista uruguaio, um dia me procurou numa dessas minhas passadas por Montevidéu, me contando isso, me mostrando toda a pesquisa que ele tinha feito, as coisas comprobatórias que ele tinha feito, mas ele não tinha como publicar no Uruguai e me presenteou. Disse, se você conseguir publicar isso no Brasil ou na Argentina, em algum lugar, a gente ficaria muito agradecido. E aí peguei o material, fiz uma entrevista com ele, com um jornalista, e publiquei no Brasil. E eu estava em Montevidéu quando a matéria foi publicada na última hora, ou Correio da Manhã, se não me engano, no Brasil. E eu estava lá em Montevidéu. Foi um alvoroço, né? Aquilo de que estão querendo acabar com o governo Bordaberry, os brasileiros, não sei o quê, não sei o quê. Sei que eu tive de sair do hotel nesse momento em que as rádios uruguaias começaram a falar do assunto, porque eu vi que a coisa ia engrossar. Peguei minha maletinha e corri para o aeroporto. E o engraçado, quando cheguei no aeroporto, todos os meus colegas, repórteres brasileiros que estavam em Montevidéu, estavam também no aeroporto, esperando o avião. Todo mundo caindo fora, porque já tínhamos uma noção do que eram esses golpes, ou essas tentativas de golpe na América Latina, e como era perigoso, talvez menos do que hoje, mas já era perigoso ser repórter nessa situação. Teve o bombardeio do Palácio de La Moneda, em Santiago de Cuba, né, na derrubada, digamos assim, do Allende, e minha família, minha companheira Conceição, achou que eu estava em Santiago do Chile. E não só que eu estava em Santiago, mas que eu estava lá perto do palácio bombardeado, que eu estava em perigo, não sei o quê. A dificuldade, né, de falar de um país para o outro, as pessoas não sabiam bem das notícias. E, além disso, o meu jornal, na época eu já tinha passado para ser Última Hora, fazia muito escândalo nas suas chamadas, né? Jornalista brasileiro escapa da morte para contar o que viu, esse tipo de manchetes. E assustava muito minha família, né? Eu não estava em Santiago do Chile quando bombardearam o palácio. Eu tinha saído de lá um dia antes, exatamente porque meu editor me deu um puxão de orelha dizendo que eu tinha de ficar em Buenos Aires, que era a minha base, e não em Santiago do Chile. Mas eu estava em Santiago até a noite anterior ao bombardeio. Estive em estado de perigo real no que se chamou Massacre de Ezeiza, isso que eu me referi antes, à volta de Perón para a Argentina, em que estavam esperando ele no aeroporto internacional de Ezeiza, cerca de... Nunca se soube o número de pessoas que estavam lá, nem nunca se soube o número exato de mortos e feridos, mas se dizia que havia aí entre 3 e 4 milhões de pessoas ao redor do aeroporto de Ezeiza. Eu teria de ir num carro da UPI, um carro de agência, né, para esse lugar, para o aeroporto, de manhã cedo, né, como repórter.
mas eu perdi o carro da agência, da UPI, e tive de pegar um táxi. Enquanto me aproximava de lá, né, já ouvia no rádio a quantidade de gente que tinha, não sei o quê. Cheguei, realmente era uma multidão enorme. Não podia entrar com o táxi, não dava, não tinha mais como trafegar. Eu saltei e fui andando pelo meio da multidão, porque tinha uma espécie de palanque que era destinado aos jornalistas, perto do palanque oficial, onde o Perón ia falar. A região D6 é meio ondulada, assim, então de um lugar você vê até lá longe, né? Porque não é uma planície, nem é uma colina, é uma coisa ondulada. Você vê muito longe na região do aeroporto de Ezeiza. E eu via que, de vez em quando, a 1 quilômetro de distância, sei lá, havia como um movimento, como um redemoinho dentro d'água, né? Uma coisa assim estranha, que aquela multidão balançava em determinados pontos. Até eu entendi por que, quando um cara, a poucos metros do lugar onde eu estava, sempre tentando avançar, né? Eu tentando avançar, tirou uma metralhadorazinha debaixo da roupa, uma coisa que eles chamavam metralheta, e começou a atirar para o alto, no meio da multidão. Resultado, no lugar onde eu esteve, aconteceu um desses redemoinhos humanos que eu estava vendo longe. Uau. Foi aquele rebuliço, todo mundo correndo, uma loucura. Eu entrei embaixo de um carro, e eu e mais umas 2 ou 3 pessoas entramos embaixo de um carro, e eu me lembro do ruído que era para a gente que estava embaixo do carro, um ruído fortíssimo, de pessoas se chocando contra o nosso carro, contra o carro de onde a gente Nossa. estava embaixo. Se batendo, tentando entrar, tentando subir no carro, não sei o que eles queriam. Era um ruído inteiro, enorme. Até que demorou um tempo, eu consegui sair, né? Continuei meu caminho em direção ao tal palanque dos jornalistas, mas aí andando eu percebi o que tinha acontecido, me lembrei, né? Tipo, o cara estava atirando no meio da gente. Né? E mais próximo ainda do palanque, eu vi que as pessoas que estavam em cima do palanque, que eram peronistas, estavam atirando contra a multidão. Então era pior ainda você ficar no palanque do que na multidão. Atirando sem saber para onde. Né? Era um conflito entre peronistas, entre facções diferentes do peronismo, um se atirando no outro. Evidentemente, eu não tentei mais conseguir chegar ao palanque, se soube logo que Perón não ia descer ali, ia descer numa base militar, mas a coisa continuava, eu tive de fugir para um bosque que tem lá, me esconder atrás dos arbustos, e aí eu vi coisas terríveis também. Uns caras de carro, pendurados assim no carro com metralhadora, atirando em tudo que se movia. Eles gritavam: estamos atirando em tudo que se move. Então ninguém podia se mover dos seus lugares. E se a gente se movesse, eles atiravam de verdade. Isto eu vi na nossa América Latina enquanto repórter. Ou seja, foi onde eu andei. Inclusive, não porque eu queria andar nesses lugares perigosos, na verdade, eu me sentia muito mal. Eu estava saindo de uma temporada hippie de minha vida, né? Saí Sim, teve direto essa parte da também. guerra. Eu era um pacifista no meio da guerra total. E não eram essas guerras clássicas, né? Tem um canhão de lá, tem outro canhão de cá. Não, as pessoas estavam muito próximas. O cara que atirou para cima enquanto eu tentava atravessar a multidão, ele estava a 10 metros de onde eu estava. Ou seja, se ele baixasse aquela metralheta dele, ele matava muita gente. Como muita gente fez isso, baixou a metralhadora para as outras pessoas e não se sabe, como eu disse há pouco, exatamente o número de mortos e feridos. Se dá como 100 e tantos, outras dão como 40 e tantos, ou seja, não se sabe. É outro segredo da política latino-americana. Existem muitos segredos, eu diga eu, que já andei por dentro Muitos. dela.
E agora Eu, vamos falar um pouco mais de cinema, assim, eu queria muito que você falasse como foi que chegou lá na ICTV, né? A Escola Internacional de Cinema e Televisão de Santo Antônio dos Banhos, e como foi tudo ser bem, diretor daquela escola por 10 anos. chegaremos lá. Eu estava me aproximando Então de tá lá. bom, Contando antes eu só vi com medo do a, tempo, mas a tá ótimo. relação, a relação com a América Latina, não a relação com Cuba ainda. A relação com a América Latina de uma maneira geral. Mas já vou falar agora sobre especificamente Cuba. Mas antes, quero dizer uma coisa, que em 1975, eu ainda fazendo esse trabalho jornalístico, eu propus ao grande cineasta argentino Leonardo Fábio, grande cineasta, grande compositor, grande ator, né? Grande cantor também, ele era grande em tudo, grande figura. Leonardo Fábio morreu em 2012, eu acho, grande figura. Qualquer argentino sabe de quem eu estou falando, mesmo sendo muito jovem. Eu propus a ele a gente fazer uma coprodução Brasil-Argentina. E eu acho que foi a primeira, nós fomos as primeiras pessoas a tocar nesse assunto, nessa possibilidade de fazermos coproduções dentro da América Latina, mais especificamente na América do Sul. Era uma história de alguns jovens que, em fuga, né? Exatamente devido aos golpes militares, às tiranias, às ditaduras que apareciam ou desapareciam na região. Era uma coisa muito da época. Então, eu acho que essa foi a primeira tentativa de um brasileiro e um argentino, de dois cineastas, de fazerem coprodução dentro da região, porque não existia, ninguém fazia. E a Embrafilme não se interessou, por isso não foi feito. Vale dizer que nessa época o Brasil não estava interessado na América Latina. Sim. Havia até uma piada, né, que o Brasil estava voltado para o Atlântico, ou seja, para a Europa e os Estados Unidos, e de costa para os Andes. Os brasileiros chamavam nossos vizinhos de cucarachas, ou seja, de baratas. Veja a que ponto de baixaria descia essa relação nossa com os nossos vizinhos, que, ao contrário, nos adoravam, nos amavam, achavam que os brasileiros eram bacanas, geniais, não sei o quê, apesar desse tratamento terrível, né, que a gente dava a eles. A situação hoje é outra, evidentemente, né, por várias razões, várias circunstâncias, principalmente as circunstâncias econômicas. O Brasil tem de se interessar pelos seus vizinhos. Mas aquela piada que está de costa para os Andes e de frente para o Atlântico ainda existe hoje, mas mudou um pouco, ou seja, tem outro. Eu anotei ela aqui, depois perdi. Com outra sinopse. Está aqui. O Brasil está de costas para o Atlântico e voltado para os Andes, mas que, na verdade, não está interessado nos Andes, está interessado no Oceano Pacífico, depois Sim, dos Andes. Interessado na Ásia, e todo mundo sabe por sensacional. quê, né? Na Ásia está a China, o Japão, a Rússia, ou seja, potências econômicas. A gente voltou Potências a olhar, econômicas, né? Que daqui a pouco começamos a olhar para os parece que Andes. vão Mas não é dominar o mundo. exatamente para os Andes. Pois é para o Pacífico. Pois é, eu devo Genial. ter caminhado por essa América Latina, da qual falei agora, pelo menos durante uns 30 anos. Uns 30 anos, sem parar. E aí acumulei uma montanha de informações, né? Cadernos e mais cadernos de anotações, uma busca constante para entender o mais profundamente possível essa pátria grande, como dizia José Martí. O que eu ia fazer desse material? Quer dizer, eu não sou historiador, né? Não tinha fôlego para fazer uma série de televisão contando o que eu já sabia da pátria grande, como Martí dizia, né? Decidi escrever um livro, que está aqui, que Sim, chama Um olha, Gosto de Eternidade. olha ele aqui, ó. Aí está.
São quase 500 páginas, né? Mas foi a minha opção para botar esse material para fora da minha cabeça. Ou seja, o que é que eu conto aqui? Qual foi a minha opção? Falar sobre o imaginário. O imaginário latino-americano escorrendo pela realidade do continente. Isso é esse livro. Eu achei que era muito mais vantajoso para quem lesse o livro, ou lesse alguma coisa que eu escrevi sobre o assunto, que fosse no eterno, né? Por isso tem um gosto de eternidade, nas coisas que não morrem e nem passam, ou seja, o que está dentro das pessoas. O imaginário, os sonhos, os desejos, evidentemente isso vivendo em um território real, né? Um território de realidade. Eu me afastei do jornalismo, mas minha relação com a América Latina se aprofundou ainda mais. Quer dizer, não adiantou eu tentar fugir da América Latina, porque ao sair de uma atividade que me aproximava dela, eu passei para outra que me aproximou mais ainda, que foi o cinema. Comecei isso com palestras e oficinas sobre dramaturgia audiovisual, que eu ministrei em quase todos os países de língua espanhola, na verdade, porque foi América Latina e Espanha, né? Uma coisa diferente que temos, sim, dos nossos vizinhos. Por exemplo, os latino-americanos de língua espanhola chamam a Espanha de mãe pátria. Madre Sim, pátria. isso foi um impacto para mim quando eu cheguei por lá. Imagine, se é possível, se alguém já ouviu algum brasileiro chamando Portugal de mãe pátria ou de pai pátria. Para nós, Portugal não é a mãe pátria, é um avô. É como um avôzinho, né? Que a gente tem de cuidar, a gente gosta, é um velhinho legal, coitado, temos de cuidá-lo bem, coitado, mas não é nossa mãe, é nosso avô. Sim. Uma diferença fundamental de como o pessoal de língua espanhola das Américas entende essa relação de maternidade e paternidade, e nós brasileiros entendemos de outra maneira. Em 1984, minha companheira Conceição e eu nos mudamos para Havana. Minha ideia original da viagem não era uma mudança, e sim passar um tempo na ilha para fazer um filme, uma co-direção com Santiago Álvares, o maior documentarista cubano, grande cineasta, um dos maiores documentaristas da história do cinema, né, na verdade. Para fazer uma co-direção com ele, que ele queria fazer uma co-direção comigo, porque queria fazer um filme sobre o Brasil, mas relacionando com Cuba, não sei o quê, e fomos fazer o filme. Fizemos, o filme se chama Brás Cuba, é sobre as semelhanças e as dessemelhanças culturais entre o Brasil e Cuba. No Brasil foi exibido em festivais, tal, não teve exibição comercial, mas em Cuba foi um tremendo sucesso. Os brasileiros gostam muito da gente, né? Os cubanos gostam muito dos brasileiros. Foi um estouro esse filme, esse documentário, né? Que mostra o que temos de cubanos e o que não temos, e o que os cubanos têm de brasileiros e os que não têm. Super exibido também na televisão cubana, depois de sua carreira no cinema. Quando terminamos o filme, eu fui convidado por Gabriel Garcia Marques, que estava nessa jogada que eu vou mencionar, por Fernando Birri, o cineasta e poeta Fernando Birri, argentino. O cineasta cubano Júlio Garcia Espinosa, que na época era o presidente do Instituto Cubano de Cinema. Esses três vieram me convidar para eu me somar ao Comitê de Cineastas Latino-Americanos para pensarmos, estabelecermos as linhas, fazer um projeto para uma escola de cinema tricontinental. Tricontinental no sentido que era para a América Latina e Caribe, Ásia e África. E aí eu já
não voltei para o Brasil. Já fiquei para cumprir, digamos assim, essa nova encomenda, né, que meus amigos do Comitê de Cineastas Latino-Americanos estavam me convidando. O Comitê de Cineastas foi uma coisa política organizada com representantes de cineastas de todos os países da América Latina, exatamente para pensar politicamente a situação do cinema no continente. Entre os brasileiros estavam Silvio Tendler, Geraldo Sarno, Cosme Alves Neto, que já se foi, e Nelson Pereira dos Santos, que também já se foi. E esse pessoal trabalhava nisso, encontrar saídas políticas e entendimentos políticos para deter a presença do cinema estrangeiro dentro do Brasil. Sim. Para além das narrativas, né? Além das narrativas, né? Além do que Sim. dizem, não só o como dizem, né? O que dizem também. Né? Foi um belo trabalho feito pelo Comitê de Cineastas, inclusive instalando a Fundação del Nuevo Cine, que é uma espécie de nave-mãe da Escola de Cinema de Cuba, que muita gente considera a melhor escola de cinema do mundo. Né? Sim. Foi aí, então, ficando, né, com esses meus colegas cineastas, conformando um projeto para essa escola, que, na verdade, é a coisa da escola de San Tranquilino, também conhecida como Escola de San Tranquilino, porque antes da escola o que existia lá era uma pequena fazenda chamada San Tranquilino, também conhecida como Escola dos Três Mundos, né? De todos os Hoje não é mais mundos, de né? três mundos, hoje é de todos os Todos os mundos, né? mundos. De todos os mundos. E foi feita, né, com a ajuda do governo cubano, né, com o apoio do governo cubano, que nos deu o prédio, né, nos deu a locação onde podíamos fazer o cinema, também entrou com os primeiros recursos, né, os primeiros dinheiros que chegaram para a montagem e organização dessa escola foi do governo cubano e de Gabriel Garcia Marques, né, que tinha ganho o prêmio Nobel. Eu acho que ele botou boa parte do prêmio Nobel dele, que ele ganhou, nessa escola. Né? E a coisa foi rapidamente. Em um ano se construiu a escola e começou a se pôr em uso real o pensamento da escola. Né? Uma coisa que a gente pode chamar, como todo mundo que conhece a escola, de anti-escolástica. Ou seja, nenhum dogma. Professores, dirigentes e alunos com exatamente o mesmo nível de importância, inclusive na questão decisória. Isso é a coisa mais linda do mundo. Foi o maior impacto que eu senti na minha vida quando eu cheguei lá. Porque é o cinema horizontal, né? Horizontal, né? Ninguém que passa por aquela escola passa em colo. Sim. Se impressiona para o resto da vida. Né? Eu não conheço ninguém que tenha ficado lá por algum tempo, um tempo que dê para conhecer aquela escola, e até uma semana basta, porque é um impacto, como você diz, né? Não conheço ninguém que diga, não, foi uma viagem como outra qualquer, foi um passeio como outro, foi uma visita como outra qualquer. Não, é sempre uma visita muito impactante, que mexe com as pessoas, principalmente as pessoas que vão lá porque estão interessadas em arte, né? Estão interessadas em cultura, estão interessados em cinema. Ou seja, tem também outros aspectos desse projeto maravilhoso, que é aprender fazendo. Né? Não tem a coisa se é anti-escolástica, ela não pode ser peripatética. Ou seja, chamava-se educação peripatética, educação escolástica, né? Lá na Grécia. E o mestre ia andando, por isso peripatética, né? E os discípulos iam seguindo e ouvindo. Não se discutia, se ouvia só. E nessa escola, quer dizer, o primeiro ponto é não há dogma. Nenhum professor aqui pode impor qualquer dogma. Pode impor, se conseguir, boas ideias, mas um dogma está proibido aqui.
Inclusive, há contradições, né? Proibir dogmas, por exemplo. A proibição já é um dogma que não devia ser feito, mas aí são outras, são discussões internas da escola. Essa coisa de aprender fazendo forçou a escola a convidar os melhores profissionais do mundo. Porque, quer dizer, aqui se aprende fazendo. E não trazer as pessoas que sabiam fazer não adiantava nada. Né? E desde o primeiro ano que começou a chegar, né, cineastas, técnicos, pensadores, teóricos audiovisuais de todos os quadrantes, de todos os países do mundo. Onde tivesse um cara bom, podia ir à escola. Podia ser convidado pela escola ou se convidar. Como é até hoje. Eu fui o segundo diretor da escola. O primeiro diretor foi Fernando Birri, porque estava desde o início à frente do projeto. Ele era a liderança, digamos, de todas aquelas pessoas que desenharam e que trabalharam e que botaram tijolo, um tijolo atrás do outro, naquela escola que estamos vendo aqui. Não sei se vocês estão vendo, tem uma foto dela agora aqui na minha frente. Sim. Escola linda lá no meio do Caribe. Eu fui o segundo diretor. O Birri ficou 4 anos, os primeiros 4 anos, eu fiquei os segundos 4 anos. E nossa tarefa, do Birri e minha, como primeiros diretores, foi exatamente encaminhar esse projeto muito ousado. Não só um projeto muito ousado no sentido administrativo, digamos, né, a formação e a administração da formação, mas também no sentido filosófico. Bem mais ousado do que qualquer coisa que eu conheço. A escola tem 34 anos agora, né? Ela foi inaugurada em 1987, já formou centenas de cineastas, já encaminhou a carreira de milhares de criadores e técnicos de praticamente todos os países do mundo. Deixou de ser apelidada dos 3 mundos, como a gente falou há pouco, agora é a escola de todos os mundos. Todos os mundos. De todos os mundos. Neste momento suas atividades então estão interrompidas devido à pandemia. Está prevista a reabertura em abril. Vamos ver se dá certo. E agora um último aspecto da escola, também é mais conhecida como Escola de Cuba, né? O nome todo é Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antônio de los Baños. Mais conhecida como Escola de Cuba e também conhecida pelas suas, como EICTV, pelas suas letras iniciais. Voltando a nós... sim, eu ia dizer, um aspecto importante, que eu deixei para o fim, exatamente. Existe uma coisa chamada família EICTV. Estão nessa família todos os ex-alunos e alunos, todos os ex-professores e professores, todos os ex-trabalhadores e trabalhadores atuais. É uma família que se estende por praticamente todo o globo terrestre. Há representantes dessa escola em todos os países que eu puder me lembrar, ou que você, Amanda, puder se lembrar nesse momento. Te asseguro que estão em todos os países que a gente possa se lembrar em qualquer momento, em todos os países. Sim. E interligados, atuando em rede. Essa é a grande família. Se eu precisar, hoje, alguma coisa para fazer uma filmagem, alguma coisa, a captação de som no Vietnã, eu consigo para amanhã. Como também, se um vietnamita quiser filmar alguma coisa aqui no Brasil a qualquer momento, ele terá apoio e quem pode fazer também. Não só apoio, mas não só hospedagem, na casa de um dos nossos muitos ex-CTVianos brasileiros ou que vivem no Brasil, também encontrará quem saiba fazer. Ou seja, é como um conforto desse mundo tão dividido. É a força das redes, né? A coisa mais linda, assim,
Duas coisas. A questão da não hierarquia, que todo mundo é considerado cineasta. Isso eu falo sempre aqui, quando eu estou em produções aqui em Pernambuco, né? Que o importante é que todo mundo tenha a mesma importância dentro de uma hierarquia, de uma equipe. E essa coisa da força das redes, né? Uma vez eu entrevistei uma atriz paraguaia, que ela até vem por cá para as lives, que nesse momento de crise é muito importante que a gente tenha as nossas redes e que essas redes estejam fortalecidas. Então, isso é muito a escola de Cuba, né? Isso é muito. Por isso que eu digo que a escola de Cuba, eu sou antes e depois. Que é um impacto quântico tão grande na sua vida, com a vida de qualquer pessoa. Eu só passei 20, eu fiz um taller lá, né? Um taller de direção de atores. Eu passei 21 dias só lá, eu não fiz os 3 anos, então, mas isso foi o suficiente, que foi em 2008, isso foi suficiente para mudar a minha concepção de vida, não só de profissional técnica de cinema, né? É isso que a gente disse no início, né? Ninguém passa incólume por Não, San não tem como. Tranquilino. Não tem como. É sempre o antes e o depois da nossa relação pessoal, de cada um de nós, com aquele lugar. Tem aí um bichinho amoroso, sei lá como chamar, que se instala dentro da gente depois que você entra naquela escola. E basta passar, como eu disse, poucos dias. Não precisa ficar lá 10 anos, como eu fiquei. Aliás, fiquei mais de 10 anos, né? 10 anos eu fiquei morando em Cuba e trabalhando na escola. Mas depois que eu voltei de Cuba, voltei a morar no Brasil, continuei com essa relação, né? Muito forte com a escola. Não só com a escola, continuei com uma relação muito forte com Cuba, né? Sim. Porque viver 10 anos naquele país também é uma coisa marcante, né? E, além disso, viver lá como nós vivemos, né? Sendo considerados como quase cubanos. Isso não, muito mais por causa da Conceição, da minha mulher, né? Que teve um programa de televisão Programa, né? Apresentadora. popular, né? Tem Maravilhosa. uma coisa engraçada sobre isso. Era um programa chama Ventana ao Sul, né? Todos os domingos, à noite, na área nobre. E tinha uma característica. Era um programa que apresentava a Conceição, entrevistava um ator ou uma atriz da telenovela que estava passando naquele momento. Tem sempre uma ou duas telenovelas brasileiras em exibição em Cuba. E um número musical de qualquer cantor ou cantora de qualquer país latino-americano. Ou seja, era novela brasileira e música de qualquer lugar do continente. E era só isso. Era muito, muito interessante, mas uma coisa era marcante. Conceição fazia esse programa em portunhol. Ai, que Ela delícia. não sabia falar espanhol. Devia ser a Tanto que nossa, no primeiro língua. programa, os produtores dela, dois simpáticos produtores, botaram: não, você vai estrear hoje, fala como você fala com a gente aqui. Isso é legal, fale assim. A Conceição foi, falou, seu portunhol e tal. Depois chegou em casa, eu disse assim: você é louca, está falando uma língua estranha num país, na televisão de um país. Ela aí disse que morreu, que não estava louca nada, que ela estava morrendo de vergonha de falar aquele não espanhol numa televisão de língua espanhola e tal, e que só voltaria à televisão depois que ela tomasse um curso de espanhol, que ela soubesse falar espanhol pelo menos respeitável, porque assim ela não tinha mais coragem de voltar à televisão. Aí os produtores foram visitá-la nessa mesma noite, né? E disse: primeiro, você está proibida de aprender espanhol. E era verdade. Não deixaram ela aprender espanhol normalmente, correntemente. Ela foi aprendendo porque estava vivendo lá, né? Mas nenhum curso de espanhol, ninguém ensinando ela espanhol. Por quê? Para poder manter uma das coisas que era um dos maiores atrativos daquele programa, que era o maior atrativo da televisão. Era o portunhol, com sotaque brasileiro. Ou seja, os cubanos viam nela como uma pessoa muito incrível, porque fazia essas coisas, né?
Muita gente chamava ela a benfeitora em Cuba. Ah, maravilhosa. O programa dela era o único programa internacional nessa época, que a gente estava vivendo a época do período especial em tempo de paz. Ou seja, a União Soviética tinha se esfacelado, os Estados Unidos tinham apertado o bloqueio econômico, né, e Cuba não tinha nada a não ser o que produzisse, não podia comprar nem vender para ninguém. Todos os programas de Sim, bloqueio rádio, total. televisão, internacionais, os estrangeiros foram cortados. Só permaneceu esse, porque ela bancou. Ela disse, não, deixa que eu faço. Eu pego os meninos da escola de cinema e fazemos. Eu vou ao Brasil e entrevisto 10 pessoas e boto uma cada semana. E assim foi feito. E por isso era muito querida. Ah, que lindo. E assim foram 10 anos lá em Cuba, né, coordenando. Foram 10 anos morando, né? Se contar esses 10 anos morando e mais o vem, volta e vem, deve estar perto de quase 20. Sim, uma relação incrível. Minha segunda pátria, né? Sem nenhuma dúvida. Meu segundo Nossa. país. Não, e termina ficando todo mundo que vai para lá também. Todo mundo fica querendo ir, voltar É. e isso fazendo parte da nossa vida mesmo, né? Maestro, eu queria que você dissesse o que é que você diria para essa pessoa que está querendo ir para lá e que quer fazer cinema agora no Brasil. Agora a gente já falando mais para sobre o cinema brasileiro, que eu também queria falar um pouquinho disso. Agora, assim, o Instagram ele vai derrubar a nossa live se a gente não fechar. Eu vou fechar e abrir outra, tá bom? Tudo bem, estou aqui. Pronto. Então, todo mundo fiquem aí. A gente vai. Eu vou fechar Ficamos agora, aqui. porque daqui a 5 minutinhos ele cai. E aí a gente vai. Eu vou fechar e abrir outra para a gente continuar conversando. Tudo bem. Tá bom.